Olá, bem-vindos ao canal Soul Shine. Aqui acreditamos no poder das histórias para iluminar corações e inspirar almas, seja para refletir ou te fazer lembrar que a vida, mesmo em momentos difíceis, sempre guarda um brilho especial. Venha comigo nesta jornada de inspiração e luz, porque quando tua alma brilha, o mundo inteiro sente. Essa era a intro do meu canal, mas eu me escondia atrás de várias imagens, então eu usava um roteiro e eu lia esse roteiro, né, ia narrando e aparecia várias imagens. Mas eu vou fazer um formato diferente, não sei se vai ser legal, se não vai ser, não vou nem usar o chroma key, né? Não tem como colocar o chroma key, colocar um fundo falso, a fim de que você esteja mais perto da minha realidade, sim. Essa é a minha realidade. Nós moramos aqui num quarto e é isso. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive quando eu estava no ônibus. Eu estava indo trabalhar, eu estava no ônibus e eu estava muito conflitante comigo mesma, porque eu tinha passado por uma semana atribulada, tipo aquela semana que um dia é pior do que o outro e você pede para Deus melhorar e na verdade só piora. Enfim, você fica naquele caos interno, caos externo e você não sabe muito bem como lidar com isso. No caso, eu não sei, eu cheguei em casa e chorei muito. Mas uma coisa que fez eu refletir, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque uma coisa é a gente ouvir pessoas grandes ou canais grandes falando sobre isso e tendo resultados, porque eles estão anos-luz na nossa frente, no sentido de eles já entenderam o espiritual, já entenderam as vontades de Deus, tipo, já tá um caminho mais suave, porque cada um tem sua própria batalha, né? Então, eu queria compartilhar com vocês que eu tive um certo conforto ali, uma certa orientação interna minha, pode ser voz de Deus, pode ser meu subconsciente, eu prefiro acreditar que é a voz de Deus. Mas o que aconteceu? Eu tava num momento em que, tipo, eu não quero mais, eu vou desistir. Isso não é pra mim, por que que o Senhor está me colocando lá? E eu lembrei do Jerônimo Tel, que é do canal Acima da Média. Ele tem um podcast e eu indico que você, caso você queira aí, ter uns insights assim que faça nós entender um pouco melhor sobre a nossa psique aí, hábitos, enfim, eu recomendo. É o canal Acima da Média. O Jerônimo e a Patrícia são umas pessoas muito abençoadas. Tenho 3 canais aí que eu gosto muito porque eles são pessoas que acreditam em Deus e que estão no sucesso. Então, eu utilizo, eu gosto de ver esses vídeos porque vai fazer com que eu me levante. Enfim, sem mais delongas, eu vou falar qual foi minha reflexão. Eu fiquei, tá. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi: se está doendo, está funcionando. Aí eu me questionei: como assim? Se está doendo, está funcionando. Se está funcionando, funcionando o quê? Essa foi o meu diálogo interior. Se está funcionando o quê? A minha evolução, certo? Minha evolução como profissional, como pessoa, como ser humano. Deus me quer em tal lugar para evoluir. Ponto. É isso. Eu entendi o propósito. Por quê? Agora, tem um conceito que eu fazia parte do instituto, chama Instituto WIN, e
Eu fiz treinamento, eu fiz imersão, eu ajudei voluntariamente, mas situações não me permitiram continuar, situações financeiras, tal, de logística também, né, que era em outra cidade. Não deu. É isso. Minha jornada naquele instituto tinha chegado ao fim, eu tive que aceitar isso, mesmo que não tenha me contentado com. O que acontece? No instituto, a última palestra é do meu amigo Matheus Boito. Beijão. E a palestra dele falava sobre um conceito muito interessante, que são as zonas. Não tipo de zona que vocês estão pensando, mas são tipo áreas. Tem a zona de conforto. Muitos coaching falam isso, né? Mas eu adaptei um pouco o conceito do Matheus e eu tomei a liberdade de utilizar essa minha crença para reverter aquela questão que eu estava tão desesperada. Então, o que acontece? Temos a zona de conforto. A zona de conforto é o meu quarto, é minha casa, é os meus bichos, é estar com quem me acolhe, é estar num ambiente que não tem pressão, que não tem cobrança. A zona de conforto, como o próprio nome diz, é confortável. Concordam? Sim, é confortável. Eu ficaria o dia inteiro assistindo série, ficaria o dia inteiro em minha casa, porque estou na minha zona de conforto. Aí, nós queremos mudar. Queremos a zona do extraordinário. O que é a zona do extraordinário? Vocês já conhecem a zona de conforto, que é, no meu caso, é o meu quarto. A zona do extraordinário. A zona do extraordinário, lá está a sua casa dos sonhos, seu carro dos sonhos, seu emprego dos sonhos, sua empresa dos sonhos. Tipo, está a sua vida extraordinária. Está, tipo, tudo que você sonhou, tipo, a sua meta, vamos dizer. E para chegar lá, para chegar até essa zona do extraordinário, nós precisamos caminhar, certo? Nós precisamos sair da zona de conforto. A zona do extraordinário não existe conforto. Entende? Então, nós saímos da nossa zona de conforto. E o caminhar, nós vamos deparar com a zona do crescimento. Só que antes de você alcançar a zona do crescimento, tem uma área a mais que eu acredito que exista, a zona da dor. Quando você sai da zona de conforto, antes de você chegar à zona do crescimento, você tem a zona da dor. E o que seria a zona da dor? A zona da dor é o que vai te fazer crescer. É aquela incomodação, é o que se está doendo, está funcionando. Eu quero perder peso. Tá. Você vai sentir fome, você vai sentir dores musculares, você vai ter que lutar contra a procrastinação, você vai ter que lutar mentalmente, espiritualmente, enfim, fisicamente também. Então, a dor está ali. Você sai do seu ponto de partida, daquele conforto, e você vai para a área hostil. Hostilidade no sentido de você não conhece e a gente tem medo do desconhecido. Então a zona da dor, ela vai fazer com que você quebre esses medos, quebre crenças, produza novos hábitos. Então vamos dizer que você entrou no casulo. Se você vamos dizer, você é nosso crescimento, sim, é como uma borboleta, vamos dizer. A borboleta, ela come, e chega um certo momento em que ela vai no casulo. E quando ela chega nesse casulo, ela começa a transformação. Ela
começa a criar patas, criar anteninhas, criar as asas. Ela fica lá no casulo. E um dia eu tava caminhando pela escolinha, eu trabalho numa escolinha, e nós andamos, aí chegou, olha gente, a borboleta. Aí eu olhei a borboleta, tal, os amarelinha, ela tava saindo do casulo. Bonita, linda, maravilhosa. No segundo dia, nós caminhando. Olha, gente, a borboletinha ainda está aqui. Aí eu parei assim e fiquei, gente, como assim? Porque na minha cabeça, o processo ali da metamorfose da borboleta era meio que rápido. Para mim, ela entrava ali no casulo, ela ficava uns dias ali no casulo, tranquilo. Só que para ela sair, seria imediato, tipo, o casulo abriria, ela abriria as asas e sairia voando. Aí a minha colega de trabalho falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: cada um tem seu tempo. Eu falei: nossa, mas parece que ela está presa. Parece que está doendo. Aí ela falou: é, a vida é assim. Existem momentos de dores para fortalecer nosso crescimento. Aí eu parei, fiquei refletindo. E foi na semana seguinte que eu entrei nessa reflexão toda aí das zonas de conforto e tal. Enfim, a zona da dor é onde você vai se moldar. Moldar no sentido de crescer. Eu tenho uma professora na faculdade que ela falou o seguinte: não existe retrocesso na vida. Porque o que existe é conflito. Por exemplo, você tá nessa fase aqui. Quando você vai para essa, você não vai voltar mais nessa. O que acontece? Um conflito. Esse conflito faz você voltar para a fase anterior. Entende? Então, quando você tá ali na sua zona da dor, você tem que aceitar. É isso. Você tem que aceitar o processo do crescimento. O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para sofrer menos, vamos dizer. Aí, o Jerônimo Telmo, ele tem uma questão que me pegou muito, mas ao mesmo tempo eu discordo, que é que a dor do crescimento é menor do que a dor de permanecer na mesmice. Eu discordo. Por quê? Pensa comigo. A zona da dor é confortável. Ela é isenta de dor. A zona do... Perdão, vamos voltar. A zona de conforto, ela é confortável. Ela é isenta de dor. Vou falar de novo. A zona de conforto, ela é confortável. É isenta de dor, porque não te permite crescer. Então... Ai, filho. Então... É isso. Eu perdi o fio da meada. A zona de conforto, a zona de dor. Eu tô vendo aqui uns tópicozinhos que eu coloquei só pra eu não me perder tanto. Porque eu vou falando, depois eu me perco. Enfim, a zona de conforto. Zona de conforto, zona da dor, zona do crescimento. Tá. Então é o seguinte. Eu, Gabriele, acredito que a zona de conforto nos permite ficar na mesmice. Nos permite ficar no mesmo peso, nos permite ficar na mesma quantidade de conhecimento, nos permite ficar na mesmice. Ser Gabriela. Nos permite ser a Gabriela, cravo canela. Eu nasci assim, Gabriela, que nasce, cresce fisicamente e morre a mesma. Porque não aguenta a zona da dor. Porque está muito apegado com a zona do extraordinário.
E a zona do extraordinário, infelizmente, ela está longe, mas no sentido de, claro que de um dia para noite você não vai alcançar o seu corpo perfeito, tipo o corpo, sabe, o corpo que você sonha, mas o processo vai fazer você sentir que está mais perto. Porque vamos mastigar, desmembrar as metas. Você quer, sei lá, pesar 50 quilos. Você tem 65, você tem que perder 15 quilos. A cada 5 quilos perdidos é uma vitória. A cada 5 quilos perdidos é sua zona do extraordinário. Por que eu falo isso? Porque se você pensar na zona do extraordinário já com sua meta concreta, você se perde na zona da dor e perde a perspectiva. Perdão, vou reformular. Volta comigo. Temos a zona de conforto e a zona da dor, que antecede a zona do crescimento. Vamos falar que a zona do crescimento é cada 5 quilos perdidos você cresceu. Por que eu falo isso? Porque é assim na minha cabeça. Zona de conforto, zona da dor. A zona da dor vai fazer com que você cresça. E esse crescimento é as metas da sua zona do extraordinário picadas. Então, vamos fazer o seguinte: zona de conforto, zona da dor. Aí você tem a sua dor, cresceu, e você volta para a zona da dor. Cresceu e volta para a zona da dor. Cresceu, volta para a zona da dor. Até que você alcance, até que o acúmulo da zona do crescimento forme a zona do extraordinário. E por que muitas pessoas não atingem a zona do extraordinário, ou aquela coisa que atinge a meta final? Porque quando chega na zona do crescimento, ela estagna. Ela não volta para a zona da dor, porque ela cansou de sentir dor. Mas a vida é assim, parça, não tem como. Zona da dor, crescimento. Zona da dor, crescimento. Opa. Zona da dor, crescimento. E é um ciclo até que você alcance a zona do extraordinário. Agora, muitas pessoas estagnam porque eles estão aqui. Zona do crescimento. Aí ele para de se importar com a zona da dor. Então, a zona do crescimento dele se transformou na zona de conforto. Vou dar um exemplo meu. Eu comecei a trabalhar numa escolinha no ano retrasado, 2023. 2022 ou 23? Acho que foi 23. Eu iniciei meu trabalho numa escolinha pública aqui da minha cidade. Aí, os primeiros 90 dias foi um inferno. Porque quando a gente chega num ambiente assim que a gente não conhece, é muito louco, porque muitas pessoas começam a te olhar, te julgar, aí você sente essa questão de aquele chicote, né? Aí, tipo, você não sabe se tá fazendo certo, você não sabe se tá fazendo errado, você não sabe o que pode, o que não pode, e você entra nesse conflito interno, um conflito externo. E depois que tudo passa, depois que passa toda aquela lapidação, você sabe fazer o trabalho de cabo a rabo. Então você entra no automático. O Jerônimo Telmo tem também uma frase muito interessante que é: se você está em um lugar que não te incomoda, então você está na sua zona de conforto. Se nada te incomoda, então você está na sua zona de conforto. Então, tava no automático ali e nada minha filha, tipo, tinha as questões financeiras, só que o relacionamento tava bem, o espiritual tava bem,
o trabalho estava bem, mas estava no automático o trabalho em si. Ninguém chegava, cobrava, não tinha mais aquela questão toda em cima, aquela loucura de querer fazer parte, aquela loucura de fazer o melhor, porque eu já fazia o meu melhor. O meu melhor naquele lugar se tornou minha zona de conforto, porque eu fazia o meu melhor, entregava resultados, todas as crianças estavam sempre bem, quer dizer, crianças são perigo, e perigo rodeia crianças. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atentos, mas uma vez ou outra, ocasionalmente, acontecia alguns acidentes, a criança caía e tal, se machucou, mas era muito automático, tipo, ai, machucou, pega, estanca o sangue, leva na diretoria, avisa o como aconteceu, para avisar o pai, a coordenadora tirava foto, avisava, contava a história que a gente contou para ela, e era assim, entendeu? Eu sabia lidar com todas as situações, e meu coração não estava aflito, só que eu estava na zona de conforto. Então, acredito que Deus me tirou dessa zona de conforto, me colocou numa zona hostil, mas ao mesmo tempo ele queria ensinar uma coisa para mim. Você precisa aprender isso, filha. Aprendi. Passei mais um pouco da dor ali. A dor, sofrimento. E, enfim, não vou entrar em detalhes, porque já faz tempo que eu tô falando aqui. Aí eu não fui pra zona do crescimento. Da minha zona pra dor, eu voltei pra zona de conforto. Porque eu precisava. Eu precisava passar por essa dor, que não foi nem a zona da dor, foi a zona, tipo, do eu com eu. Foi uma crise de identidade, uma crise tão forte que me pegou, que eu tive que esperar um tempo para sair desta crise. Quando eu saí desta crise, tentei começar a zona do crescimento de novo. Então vou lá. Comecei a fazer exercício físico, comecei a cuidar mais de mim. Porque quando eu entrei naquela crise, eu olhei para mim mesma no espelho e eu ficava, cara, olha o que a zona de conforto fez com você. Entendeu? Aí eu comecei do básico. Dinheiro para academia tem? Não. Então, fui para calistenia. Porque eu tentei várias coisas. Fui tentando. E o que mais me funciona é a calistenia. Então, calistenia, comida... Não comida... Tipo, eu não fiz uma dieta. Eu cortei. Cortei gastos durante a semana e gastos com lanche, no caso, né? Comer lanche só de final de semana e quando der também. Mas não foi só financeiramente, foi pela minha saúde também. Aí eu não bebo mais Coca-Cola normal, não bebo mais refrigerante normal, no caso. Só zero, com baixos açúcares, enfim. E eu fui me moldando à medida de que fosse necessário para a minha realidade. Sua realidade é sua, a minha é minha, entende? Então eu queria crescer, mas esses são meus recursos, entendeu? Então eu tenho que trabalhar com os recursos que eu tenho, ser grata a esses recursos, porque graças a esses recursos eu posso iniciar. Aí, Deus me colocou em uma outra pegada. Falou, filha, aqui, ó. Tó, saia dessa zona de conforto. Eu tô trabalhando numa escolinha que ela é totalmente diferente. É uma escola com uma linha de inteligência emocional.
E faz total diferença nas crianças, porque você pega a turminha do B1, pra mim já são B2, entende? É umas loucuras assim, do tipo, escola pública, eu estava num tipo de ensinamento. A escola particular, ela tem totalmente. A escola particular que eu estou agora, ela tem a linha de inteligência emocional. E essa linha reflete na evolução da própria criança em si. Mas, além disso, reflete na questão profissional do professor. Se o professor não sabe lidar com essa linha de inteligência emocional que a criança precisa desenvolver, a criança não desenvolve. Então, aconteceu um conflito, vamos dizer assim, na escola. E eu senti realmente que eu não estava preparada. Eu senti realmente que o que eu estava fazendo lá, por que Deus quer tanto eu lá? Porque outras oportunidades teve sim, apareceram sim. Mas quem disse que Deus permitiu que eu desse certo para que eu fosse para essas outras oportunidades? Ele me colocou exatamente ali onde eu estou. E é ali que eu estou na minha zona da dor. Todo dia eu tenho que entender o que é que eu estou crescendo, o que é que eu estou melhorando em mim, como que eu estou lidando com certas situações e como que eu estou exatamente isso, tornando uma pessoa melhor para mim mesma, entende? Então, é isso. A zona do extraordinário tá perto? Não, não tá perto. A zona do crescimento, sim. Então, é isso. Eu queria compartilhar com vocês aí a minha experiência, a minha reflexão aí que eu tive durante uma viagem no ônibus. Eu estava no ônibus e pensando essas coisas, eu já estava escrevendo no celular assim também. Mas agora eu só digitei, tipo, zona de conforto, zona da dor, zona do crescimento e do extraordinário para eu lembrar de falar deles. Mas é isso. Esse tipo de reflexão ajudou eu passar pelo meu momento de dor, que fez eu quase desistir ali do que Deus queria para mim. Mas eu tô entendendo aos poucos, não tudo, porque, né, não dá pra gente entender tudo, mas à medida de que eu vá entendendo e interpretando melhor sobre as situações da vida, eu vou trazendo aqui. E muito obrigado você que me ouviu até o final, os meus surtos e minhas teorias. E até o próximo vídeo. Falou!